Boa noite, turma. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos conectados aí com 39 pessoas neste momento. A partir de agora, o nosso workshop passa a ser gravado. Nós iremos, nesse momento, apresentar aqui a nossa agenda de como se dará a noite de hoje. Lembrando, o nosso workshop desta noite trata do tema relacionado a Lean Energy, aonde nós teremos aqui dois temas que serão abordados: a aplicação prática da metodologia Lean Energy através da aplicação prática da metodologia Six Sigma e eficiência energética e a migração para o mercado livre de energia com o Lean Six Sigma DMAIC, que é o método ou a metodologia utilizada dentro do Six Sigma para desenvolver projetos. Estão com a gente hoje os nossos dois palestrantes, Glauber Cavalcante e Enios Fernandino, o qual irei apresentá-los na medida que eles forem fazer as suas apresentações. Como é que se dará hoje o nosso momento, pessoal, o nosso workshop, a nossa agenda, tá? Nós teremos agora, a partir de agora, 25 minutos da nossa primeira palestra sobre Lean Energy, a aplicação prática da metodologia Six Sigma. Logo em seguida, farei aí alguns comentários. Teremos, então, a nossa segunda palestra, também algo em torno aí de 25 minutos, que trabalhará o tema eficiência energética e a migração para o mercado livre de energia com o Lean Six Sigma DMAIC. Em seguida, abriremos aqui para perguntas e respostas, junto aos nossos palestrantes, aonde a gente também vai deixar aberto não só o chat, mas como também o microfone, né? Quem quiser aí vai fazer aí a sua pergunta diretamente para os nossos palestrantes. Teremos um momento onde nós iremos disponibilizar uma senha, como já é de costume, para logo em seguida termos o sorteio de um brinde, que será um livro, um exemplar do livro Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia, da Falcone, né, do professor Vicente Falcone, a nona edição, tá? Então, sem mais delongas, eu queria, nesse momento, rapidamente me apresentar. Talvez nem todos vocês me conheçam, mas eu sou Alan Neto, sou Master Black Belt Lean Six Sigma, acreditado internacionalmente pelo The Conseil for Six Sigma Certification. Tenho aí já mais de 20 anos de experiência voltados dentro da área da qualidade, melhoria contínua e excelência operacional. Me despertei pela área de excelência operacional na Ford Divisão Troller, né, a antiga fábrica que ficava aqui no estado do Ceará, que era responsável por fabricar o veículo Troller. Lá passei 19 anos atuando em diferentes áreas, desde a área de qualidade, engenharia, desenvolvimento de produto, validação técnica e por aí vai. Tive uma passagem também como coordenador de qualidade, melhoria contínua e TPP, ou seja, tecnologia de processos e produtos na Gerdau, também aqui no estado do Ceará, e hoje atualmente componho o quadro da Aeres Energy, maior fabricante de pás do Brasil, pás eólicas, atuando hoje como coordenador de melhoria contínua em uma de nossas plantas, né, na planta Vestas. Então, um pouco aí da minha trajetória, mas nós estamos aqui para apresentar os nossos dois palestrantes e chamá-los aqui para a gente dar início a cada uma das nossas palestras. Então, também, através dessa pesca, já peço que o Glauber Cavalcante já se posicione aí, já fique, né, se possível, ligado aí, com a câmera aberta. E também peço que vocês, quem se sentir à vontade, né, abram aí as suas câmeras, tá? Então, falar um pouquinho sobre o Glauber Cavalcante. Mas antes disso, Glauber, muito obrigado por ter topado o convite, né? É sempre um prazer a gente ter a oportunidade de aprender com as pessoas que aqui vêm nas últimas semanas para falar um pouco sobre as suas experiências dentro do Lean, do Six Sigma, da excelência operacional. Então, falando agora sobre o Glauber Cavalcante. O Glauber Cavalcante ele é consultor sênior, palestrante, especialista em gestão energética, é doutorando e mestre em eficiência energética na área de Lean Energy pela Universidade Federal aqui do Ceará,
é engenheiro eletricista pela Universidade Federal do Ceará, matemático pela Universidade Estadual do Ceará, Greenbelt, Lean Six Sigma, formado por uma das nossas turmas de formação de Greenbelt e membro do Instituto de Eletrônica, depois aí o Glauber vai poder falar um pouquinho mais, né, de engenharia e eletrônica, e ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Tem passagens aí pelo governo do estado de Ceará como professor de matemática, pela Soma Energia como consultor sênior em eficiência energética, pelo Grupo REP, no qual nós fazemos parte como consultor sênior e gestor em economia de energia elétrica, pelo grupo Comerc Eficiência, como executivo de eficiência, e mais recentemente pelo grupo Emana Energy, como diretor técnico do grupo Emana. Glauber, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que agora você, né, se apresentasse, e a gente te deseja aqui mais uma vez, né? Tudo de bom e muito obrigado aí por estar aqui com a gente. Ligar a câmera aqui. Boa noite a todos. Deixa eu deixar logo aqui projetado. Por favor, só me confirme que estão vendo a minha tela. Sim, Glauber, estamos vendo a tua tela. Pronto, show. Então, boa noite a todos, né? O Alan já fez aí as apresentações iniciais. Deixo aqui o meu agradecimento, né, pelo convite do Alan, para esse momento aqui de poder compartilhar é, um pouco deste conhecimento, desta temática de Lean Energy, né, com todos, que já aqui já está sendo terças-feiras de sucesso, estou acompanhando desde o início, né, com bastante público, as pessoas interessadas, fazendo perguntas. Então, hoje é o meu dia de trazer para vocês que a expertise do Lean, ela também vai ser aplicada na área de energia. E eu gostaria também aqui de aproveitar o inicial, né, além do boa noite a todos, só dar um destaque aqui em particular, né? Estamos aqui com a presença do Gerson Ferraz, que é um grande amigo lá de Santa Catarina, também aqui da área de eficiência energética. Estou aqui com a ilustríssima presença do meu orientador de mestrado, professor Ricardo Terre, né? Não poderia deixar de não falar deles dois aqui, de dar essas honras. Muito obrigado pela presença e obrigado a todos que atenderam ao nosso convite de poder compartilhar e prestigiar esse trabalho, não só meu, mas aqui também do Enio, do Alan, de toda a equipe, né? E em particular o Alan, né, que foi meu mentor na questão do Lean Six Sigma, onde ele teve uma parte bastante importante, né, de contribuição para essa metodologia, juntamente com meu amigão, eu acho que eu não sei se ele entrou já na sala, que é o Castro Neto, que é o fundador do Grupo Rap, né? Não posso iniciar sem citá-lo, senão ele me puxa a minha orelha depois. Né? São grandes amigos. Então vamos lá, fazer a nossa apresentação, que o nosso tempo está corrido, né? Qual será aqui o nosso escopo do Lean Energy, para quem ainda não conhece, ou para quem já conhece um pouco, né? Troquei até, não sei se ele está aqui, acho que é Vinícius, né? Pelo LinkedIn, ele conversou comigo também, ele gostou da temática, né? Então vamos ver aqui rapidamente. O escopo da nossa apresentação, ela vai nos benefícios do Lean. Eu acho que é mais do que importante iniciar por ele, principalmente para quem ainda não conhece, né? Que se não se interessar já no início, eu acho que eu não vou conseguir conquistar o restante, né? Então, vamos lá. Os benefícios do Lean, um panorama bem rápido da eficiência energética, o Lean Energy propriamente dito, seus conceitos, incluindo cases de sucesso, onde é que eu aplico, isso é aplicável ou não, e as devidas aplicações, né? E considerações finais. Glauber vai conseguir tudo isso no tempo? Essa é a meta, né? É para isso que a gente fez Lean, a gente trabalhar com as metas estabelecidas. Então, vamos lá, benefícios do Lean, né? Antes de eu chegar mesmo a seus conceitos. Se eu vou trabalhar com Lean Energy, com a energia, com a economia, com combate ao desperdício,
O que qualquer cliente que for trabalhar essa metodologia, o que é que ele quer, o que é que será tangível para ele? Redução no valor da conta de energia da empresa. Se eu não reduzir esse valor, que é aonde vai ser a vitrine, que o meu cliente vai identificar o resultado do trabalho. Então, esse é o primeiro benefício direto. Segundo, redução do desperdício da energia. Não será feito milagres, não será inventado um equipamentozinho que vai ser plugado no QGBT da empresa, em alguma tomada. Não. Nós iremos atrás do desperdício, que é um dos conceitos, uma das essências do Lean, né? Com isso, qual é o benefício para as empresas? Aumento da competitividade, visto que nós iremos reduzir o seu custo com possivelmente um dos três maiores insumos da empresa, que é a conta de energia elétrica. E, por fim, nós teremos a excelência operacional neste aspecto. Então, esses, digamos, são 4 macro benefícios aqui do Lean. Glauber, qual é o panorama do Lean, da eficiência energética, para que eu possa, digamos, justificar todo o trabalho, todo o esforço? Segundo a IRENA, Agência Internacional de Energias Renováveis, né, nós temos 6 caminhos tecnológicos dentro do nosso trâmite da transição energética. Temos a eficiência energética, temos as próprias energias renováveis, temos o tão famoso, né, e badalado hidrogênio, principalmente hidrogênio verde, né, que agora já estão mudando algumas concepções de apenas para baixo carbono, já perceberam que tem que haver uns ajustes de rotas. E o hidrogênio verde ou qualquer outro para a transição energética só representa 10% em toda essa fatia de responsabilidade, enquanto a eficiência energética são 25%. E um detalhe, de todos os caminhos tecnológicos, ele é o único que nós podemos implementar inicialmente sem custo inicial, sem solicitar ao CEO da empresa, diretor, dono, proprietário, quem for, mexer no bolso para fazer as implementações. Então, nós temos aqui uma grande responsabilidade no aspecto de contribuição para a transição energética e um diferencial que nenhum dos outros tem, que é poder iniciar sem investimento. Esse é fantástico. Glauber, dá certo? Dá certo. E como é que surgiu a ideia do Lean? Pesquisando enquanto eu estudava Lean, né, aqui com o nosso amigo Alain, eu percebi que não era só Lean Six Sigma propriamente dito. Tinha um Lean aplicado à saúde, tinha Lean aplicado à construção civil, tinha Lean aplicado a escritório e Lean com diversas outras aplicações. Beleza, eu quero agora o Lean aplicado à energia. Se eu não encontrar, nós iremos criar. Foi onde trocamos algumas ideias. O Alan, e principalmente ideia com o professor Ricardo Tec, que foi meu orientador do mestrado, onde ele comprou a ideia junto comigo, né? E nós vamos desenvolver a eficiência energética no conceito de Lean Energy, aplicar o Lean no conceito da eficiência energética. Então, daí surgiu realmente essa ideia. Essa logo foi criada durante o mestrado, daqui a pouco eu explico todo o significado dela. E qual é o conceito do Lean de uma forma geral, se eu fosse resumir bem direto? Nada mais é do que a metodologia Lean Six Sigma, né, com todos os itens, o Six Sigma, melhoria, produtividade, lucro, com tudo que tem direito, com a contribuição da gestão energética da eficiência energética, com o foco de eliminação do desperdício. Então, a grosso modo, né, de uma forma bem simplória, seria isso. Mas, fazendo um conceito mais formal e bem mais abrangente, como é que no mestrado nós conceituamos o Lean e trabalhamos em cada ponto na implementação nas empresas. O Lean Energy ela é uma abordagem de gestão energética que atua na melhoria dos processos, mitigação de desperdícios. Por mais que trabalhe, não, vamos caçar os desperdícios, vamos eliminar os desperdícios. Eu acho que é muito romanesco, né? Dizer que você vai zerar os desperdícios, porque tem muitas variáveis que muitas vezes você não consegue controlar. Às vezes você treina toda a equipe da empresa, aí acontece um turnover da empresa, muda o gestor, aí tem que treinar de novo, aí nesse processo você tem perdas. Então, nós iremos mitigar ao máximo os desperdícios, aprimorando a cadeia de valor para um consumo sustentável de energia,
já que nós estamos trabalhando com uma responsabilidade muito grande na transição energética. Combinando sinergias das áreas de engenharia, não renunciamos à engenharia em hipótese alguma, a área econômica, o Lean propriamente dito, gestão e ESG. Três pilares, né, que coroam todo esse conceito. Ok? Vamos ver rapidamente cada item desse, para a gente poder entender esse conceito. Na área de engenharia, para poder exemplificar, atuando em um cliente que tinha mais de 200 máquinas de condicionadores de ar, né? Eu fiz uma pergunta para ele logo no início da reunião. Se for liberado um recurso para você, para renovar, eficientizar, Maria, eficientizar, fazer a eficiência, enganchou aqui, fazer a eficiência da sua planta de climatização, você vai começar por qual máquina? Aí a pessoa ficou um pouquinho sem resposta. Ah, eu vou pelas mais antigas. Não, resposta equivocada. Você pode ter uma máquina que está consumindo além do que deveria uma máquina nova. E você tem uma máquina antiga que está dentro dos parâmetros é, de fabricação. Ela está sendo eficiente. Eu não posso simplesmente caracterizar assim. Então, o que é que nós fizemos? Levantamos as medições de todas as máquinas de tensão e corrente, aplicamos Python nessa análise, né? E onde identificamos, por exemplo, aqui, como está exemplificado por vocês, pegando aqui apenas 5 máquinas de 12.000 BTUs, que em teoria devem funcionar de forma similar, identificamos aqui que tem uma máquina com uma corrente elétrica, aí uns 33% mais ou menos acima dos demais. Opa, nós iremos tratar justamente igual uma máquina inicial, né? Onde, quando foi verificado, observou que ela estava com problema no compressor, que era uma máquina relativamente nova. Né? O gestor já ficou, opa, peraí, então quer dizer que eu não posso confiar só porque a máquina é nova? Não. Você tem que analisar os parâmetros elétricos, os parâmetros de operação, e aqui nós mudamos toda a conjuntura de manutenção da empresa, onde, ao final de todo o processo, a gestora nos informou, Glauber, além da economia de energia que nós geramos, com isso eu consegui economizar 50% do custo de manutenção. Então, não foi só ganhos com conta de energia, certo? E, Glauber, exemplifica aqui mais ou menos como é que faz essas medições. Bem simples. Pegando aqui a imagem que está na tela dos senhores, fizemos uma imagem térmica da evaporadora, perdão, da condensadora, ela estava lá os quase 55 graus Celsius, opa, isso já é uma temperatura alta para ter a questão do gap aí de troca de calor. Observamos os parâmetros do fabricante pela placa e fizemos a medição da sua corrente. O fabricante informa que tem que operar 12, máximo 12,4 amperes. Ele estava operando a 14,6, um acréscimo de 17, quase 18%. Isso quer dizer o quê? Se eu tiver apenas 8% a mais de consumo, isso equivale a uma conta de energia ao ano de consumo desse equipamento. Então, este equipamento aqui estava consumindo 2 meses a mais por ano de energia elétrica, apenas por questões de manutenção mal executadas. Então, aqui é um exemplo que a engenharia entra para você poder entender o próprio funcionamento e a leitura de todas as informações levantadas. Segundo item, economia, que é o que vai realmente interessar para o diretor da empresa. Eu quero saber quanto eu vou economizar, como é que eu posso ter de payback. Beleza, aqui o que é que nós encontramos? Uma indústria. Quando chegamos lá, ela já tinha e tem uma planta solar, né? E ela investiu aproximadamente nessa planta solar uns 2,5 milhões na época, e nós fizemos as devidas medições e nós observamos que o consumo médio de um mês dessa planta, ela gera aproximadamente 21.000 quilowatt-hora, o equivalente a apenas 4,5% do consumo do mês da empresa. O consumo médio diário dessa empresa é de 15.000 quilowatts. Aí o dono da empresa, peraí, quer dizer que eu investi 2,5 milhões para uma planta que só vai me suprir, digamos assim, um dia e meio de consumo de energia? Exatamente. Aí ele ficou ainda mais assim, estarrecido,
quando a gente mostrou que no primeiro mês do projeto de Lean Energy, sem ele fazer nenhum investimento, porque ele paga no sucesso, ele teve uma economia de 5,5%. Ele quase dá um pulo da cadeira. Peraí, eu não gastei nada e estou com a economia de 5,5. Gastei 2,5 milhões e tenho aqui 4,5. Exatamente. Faltou assessoria, né? Faltou alguém da engenharia, alguém da gestão energética para poder explicar que não é só colocar placa solar. Ela colabora, mas ela não resolve todos os problemas. No item gestão, como é que eu tenho que estabelecer? Eu tenho que estabelecer que eu vou definir a meta. Dessa meta, eu tenho que transformar ela em etapas. Dessas etapas, eu tenho que transformar em ações sequenciais e depois, qual é a primeira etapa a ser executada. Então, nesta ideia, qual é a primeira etapa a ser executada, aqui eu trago um exemplo da aplicação do Lean, da implantação do Lean, que foi feito como estudo de caso do meu mestrado no Hospital Universitário Walter Cantillo, que é da Universidade Federal do Ceará, utilizando a ferramenta do CIPOC, detalhando desde os fornecedores, quais deveriam ser as entradas, todo o processo, deveriam ser as saídas e quem seriam os consumidores desse programa de Lean Energy dentro do hospital universitário. Onde eu também tenho mais outras aplicações em 2 hospitais particulares aqui em Fortaleza que seguem metodologia similar. Então, aqui já utilizando as devidas ferramentas na gestão para justamente ter os devidos resultados. Não vou entrar em detalhes. Aqui a apresentação vai ficar disponibilizada depois, né? Porque o tempo aqui está curto. E um outro detalhe. Dentro do mesmo hospital, utilizando a ferramenta que é bastante conhecida, bastante utilizada, que é o DMind, nós, digamos, conseguimos resolver um grande gargalo, que não é só de hospital, mas de qualquer empresa que tenha um escritório que tenha, no mínimo, 2 ou mais funcionários e que tenha ar-condicionado no ambiente. Uma pessoa quer o ar-condicionado a 23 graus, a outra quer a 16, a outra quer sem ar-condicionado. A gente resolveu esse gargalo utilizando o DMind. Primeiramente, na definição, né, qual é o set point recomendado aqui para o Ceará? 23 graus é a nossa temperatura de conforto térmico. Medição, encontramos os equipamentos funcionando a 17. Isso tem desperdício, não há essa necessidade. Dentro da análise, né, observou-se dentro da visita técnica que estava fora dos devidos padrões de eficiência, tanto ambientais quanto da própria máquina. Então, a melhoria, estabeleceu o set point adequado para o conforto térmico de todos e a devida orientação para desligar ao sair da sala com um tempo de 15 minutos, que era também uma dúvida. Eu desligo assim que eu saio, desligo meia hora, eu vou almoçar, volto 2 horas depois, eu deixo a máquina ligada. Então, foi devidamente sanada essas dúvidas. E o controle. Tem que haver a definição, literalmente, do dono. Quem vai ser o dono do controle do ar-condicionado? Quem vai ser o responsável para ter esse controle, esse devido acompanhamento, não do responsável, prazo de implementação e acompanhamento. Então, a partir do método do DMind, nós conseguimos como fazer um gargalo que existe ser controlado. Indo para o Lean propriamente dito, né, dentro do seu conceito Lean, algumas pessoas olham para esse copo, vão afirmar que ele está meio cheio, outras meio vazio, e outras vão perguntar, né, na visão Lean, por que um copo tão grande? Então, nesta ideia, eu vou apresentar para vocês um caso real, né, de uma visita também a uma indústria de papelão, onde a gente encontrou lá uma máquina, já no final da linha de produção, neste ponto da produção, que já chegavam as caixas já amarradinhas e tal, já para ir por devido empilhamento. Encontramos uma máquina nova, né, com uma mesa de ar comprimido, justamente para, nesse final aí, a caixa do cliente, a imagem, né, que está impressa na caixa, não fosse arranhada. Por isso a questão do sopro de ar. Mas nesse sopro de ar eu tenho motor funcionando, eu tenho energia elétrica funcionando. Ao lado da mesma linha, nós encontramos máquina igual, só que diferenciava só o final. Ao invés de eu ter uma mesa com água, eu tinha uma mesa de esferas. Primeira pergunta:
Qual é a diferença? Os gestores, diretor, não, fazer a mesma função. Opa, peraí. Então, para que que eu tenho uma mesa que gasta energia e outra que não gasta, se faz a mesma função? Né? Então, era desnecessária a mesa com ar. Imediatamente, ele já solicitou que fosse pego da máquina antiga, que foi substituída, que estava ainda lá no almoxarifado, onde eles guardam, trazer só a mesa de esferas. Né? Então, não havia essa necessidade. O pessoal só achou bonito que achou que era mais moderno, mas não havia necessidade de fazer o mesmo trabalho. No pilar ESG, justamente para coroar, né, o conceito, o E que é da questão do ambiental. Se eu reduzo o consumo de energia, eu vou reduzir a emissão de CO2 para o ambiente. Então, eu posso ter aí um marketing muito bacana da empresa, com a preocupação do ambiente nesse aspecto, ou um endomarketing interno. O S da parte social, a partir tratar a questão do treinamento para os colaboradores, ensinar o colaborador a economizar energia elétrica em casa, porque a gente acredita que consumo de casa vai a prazo, e é tão fantástico você ver os funcionários entre eles, ei, eu economizei tantos reais esse mês na minha conta, tantos por cento, e eles começam a cobrar uns dos outros dentro da própria empresa. Eles são os próprios controladores nesse aspecto do consumo depois do treinamento. E o G de gestão, de governança, né, justamente o sistema de gestão de energia da norma 5.000 ou melhor, 50.001. Então, o Lean Energy ele é um grande passo para quem quer implementar a norma 50.001 na sua empresa, para você logo resolver os gargalos que tenham e facilitar as devidas auditorias para a certificação. Logo, fantástico o conceito. Agora, você disse que ia explicar a logomarca que foi criada do Lineage. De forma similar, né, ao ciclo PDCA, já que aqui eu estou trabalhando com Lean, eu não poderia deixar de fora a essência do ciclo. Só que aqui nós fizemos uma implementação a mais. Ao invés de utilizar o ciclo, né, a circunferência propriamente dita, nós utilizamos aí o símbolo do infinito, né? Onde nós teremos uma interseção ao centro, justamente para ter esse controle. A cor verde é justamente relacionada à questão ambiental. E nós temos aqui o nosso ponto de partida, né? Que é o planejamento, similar ao PDCA. Após o planejamento, partiremos para a execução. Após essa primeira volta, nós faremos uma validação processual, saber se nós estamos no caminho certo ou se temos que fazer alguma readequação de rota, de ações. Dando prosseguimento, vamos ao devido acompanhamento. Desse acompanhamento, vamos ao controle. E, novamente, agora a validação gerencial de todos os resultados. E o ciclo, né? Ou a lemniscata de Bernoulli, este é o nome matemático do símbolo do infinito, né? Fazer novamente seu giro infinitamente para ter o devido controle e aplicação da gestão energética. Glauber, beleza. E como é que eu vou ter esse ciclo na implementação da empresa? Dentro da empresa, eu vou ter que ter a definição do programa, de acordo com a governança da empresa. O meu sonho é ter isso dentro do compliance da empresa, que é para não ter perigo em algum momento, vamos tirar, não, ele faz parte do compliance da empresa. Temos o Game Walk, que é a visita técnica propriamente dita, vamos visitar todos os setores da empresa, fazer o devido mapeamento energético, levantar todos os consumos energéticos da empresa, do menor ao maior consumidor, fazer o levantamento e análise dos dados, utilização de Python ou outras ferramentas, né? Agora com inteligência artificial, que é um dos meus pontos de análise para o doutorado, a identificação das devidas oportunidades, que são as ações de eficiência energética, chamadas de AEE, executar as devidas ações, validação dos resultados e o devido acompanhamento para a melhoria contínua. Cases de sucesso. Onde é que isso dá resultado? Supermercado, tem o case de sucesso no supermercado com economia de 18%, sem investimento inicial. Tem que ser ressaltado isso. Eu tenho um case de sucesso em emissoras de TV. Aqui, como foi meu cliente, eu estava lá dentro, não vai ter nenhum problema dizer. Sistema Verdes Mares, nossa Rede Globo aqui do Ceará. Tivemos lá uma economia média de 8% ao ano
mas com picos de 12%, certo? Também sem investimentos. E lembrando, 8% ao ano é uma fatura de energia elétrica, de economia, um 13º salário, digamos assim, de economia. Hospital, nós temos aqui, por exemplo, Hospital São Camilo, né? Também tivemos lá uma média de 5% a 6%, porque o hospital é um item mais delicado, porque tem muitos setores não gerenciáveis, tipo UTI, né? Então é delicado o trabalho. É, farmácias, rede de farmácias Pague Menos, né? Eu fui consultor da rede de farmácias Pague Menos, em 5 ou foram 6 estados, com uma média de economia de 20%, mas teve uma loja no Maranhão que chegou a um mês com 45% de economia. Glauber, tudo isso? É. E eu não deixei ninguém no escuro e ninguém no calor. Simplesmente é gerenciando o consumo de acordo com a devida demanda. Aí aqui temos livrarias, temos pet shops, temos varejo, casa de construção, lavanderias industriais, né? Indústrias de tinta, indústrias químicas, têxteis e de lingerie, né? Então, eu posso aplicar nos seus mais diversos conceitos, desde um varejo, um escritório, a indústria. E aqui já exemplos rápidos, já quase terminando, eu não sei nem qual é o meu tempo aí, Alan, qualquer coisa tu me sinaliza aqui. Um mapa de calor para mim ver um antes e depois. Eu tenho aqui um modelo de mapa de calor antes da aplicação do programa de Lean Energy nesta empresa, né? Quanto mais vermelho, maior o consumo energético naquele horário e dia, isso é o consumo de um mês. E aqui o mapa depois de 3 meses de projeto. Você observa que o mapa está menos vermelho. Aqui no bom cearês, né, está menos encarnado, né? Está menos avermelhado, está mais amarelado. Então, quer dizer que houve redução do consumo de energia, sem redução de vendas, sem deixar nenhum cliente no calor, deixar bem claro esses detalhes. Outra forma de mapa de calor, eu tenho essa daqui mais detalhada, a partir do memória de massa da distribuidora de energia, hora a hora, né? Ou melhor, aqui é de meia e meia hora, as suas devidas medições, então eu tenho como olhar dia da semana, qual é o horário mais específico de pico, se, por exemplo, se você vê aí nas 2 primeiras semanas, mais à esquerda da imagem, a parte da noite está um verdinho mais esverdeado, né? Vou fazer essa redundância. Já do meio para o fim, à direita está mais amarelado. Opa! Por que que neste mês aqui, mais na madrugada para a noite, está gastando mais energia do que aqui no começo? Então, eu já vou. O que é que eu faço num dia desse? Eu já vou visitar o hospital à noite. Isso aqui foi de um hospital. Né? A fazer essa visita para tentar, Gamble Walk, e descobrir por que que ocorreu isso fora da curva. Aqui nós temos um perfil de carga, analisando a partir também da memória de massa, identificando o perfil durante a semana, final de semana, horários que vão a mais ou a menos, comparando percentuais de consumo energético, para identificar justamente Pareto, 80-20, onde é que eu vou ter que ter menos esforço e maior impacto, entendendo se tem um dia da semana que é feriado, se esse dia da semana que é feriado ele se comporta igual a um dia de final de semana ou não. Então, entender todos esses detalhes. Aqui nós temos um indicador de estabilidade, né, que foi desenvolvido, né, que aqui nós temos aqui um nome carinhoso para ele, que é Glauca. Glauca é GLA de Glauber, CA de Castro, né? Foi desenvolvido junto com o meu amigo Castro, justamente para a gente olhar o consumo médio diário, dia a dia do mês, ver a meta de consumo, que é a linha de base estabelecida de comum acordo com o cliente, e qual é a média de consumo. A partir daí, eu tenho como identificar se está tendo alta do consumo, se está dentro da média, se tem alerta de desperdício, se tem tendência de redução, se tem tendência de aumento. Eu posso ver nessa imagem rapidamente esses insights e já ligar para o meu cliente: opa, o que está acontecendo? Eu quero uma reunião, estamos saindo fora da curva, não pode, e até mesmo para ser apresentado para o gestor. Né? Temos um item aqui fantástico, que é a trajetória do Sol. Nesse aqui, eu gostaria também de compartilhar os créditos com o meu amigo William, que está aqui, que é da Emana, né? Na época que foi desenvolvido esse indicador, né? Ele teve uma colaboração fundamental.
E um detalhe, este indicador da trajetória do Sol foi apresentado lá em Brasília, no Congresso, ano passado, justamente que era relacionado ao artigo do meu mestrado. Quem estava na plateia? Pessoas da Empresa de Pesquisa Energética, EPE, do governo federal, e eles fizeram a seguinte pergunta, olhando para os cearenses que estavam apresentando cabeça-chave. Como é que a gente nunca pensou nisso? Simplesmente aqui eu vou analisar a rota do Sol, a trajetória do Sol para aquela unidade consumidora e identificar por que ela consome mais energia do que a outra. Na hora do projeto, opa, será que a posição desse projeto aqui perpendicular, paralela, inclinada em relação à trajetória do Sol, ela vai consumir mais ou menos recursos do parque de climatização? Isso era uma pergunta da farmácia Pague Menos, porque elas têm várias lojas, uma próxima a outra, com os mesmos itens de consumo, basicamente, mesmo tipo de venda, clientela, né? Muda o quê? Os quadrantes dos quarteirões, e uma consome o dobro de energia da outra. Por quê? Uma, a que consome menos, ela está paralela à linha do Sol. A outra, ela está transversal. Pegue sol manhã, tarde e noite, literalmente. Então, o parque de climatização dela não tem sossego em um instante do dia, enquanto a outra trabalha bem frio, né? Digamos assim. Já quase finalizando, já pegando aqui já a parte estatística, né? Lean Six Sigma, pegando aqui regressão linear, nós fizemos uma análise do consumo do hospital universitário, colocando um indicador de regressão linear, pegando graus, dias de refrigeração, que é uma orientação de análise para programas de eficiência energética a nível internacional, onde a gente pega as medições meteorológicas das temperaturas e fazemos aí uma correlação, e neste caso encontramos o coeficiente de correlação 0,72. Isso quer dizer que a parte de climatização aqui corresponde, em tese, 72% do consumo. No entanto, o melhor indicador para ser analisado é acima de 75, mas isso já dá uns insights fabulosos para você identificar o percentual de contribuição do seu parque de equipamentos que consomem energia dentro do seu site. E nossas considerações finais, né? Metodologia Lineage, ela vai otimizar, quantificar e qualificar o consumo de energia elétrica dentro da unidade consumidora. O mapeamento energético, ele nos traz insights fantásticos e específicos do padrão de consumo da unidade consumidora. O índice de estabilidade, né, que é o Glauca, reflete diretamente a operação da unidade consumidora. A partir dela, se eu estabelecer ele antes de uma visita, já é um guia fantástico para a visita, que você vai fazer uma visita técnica bem mais direcionada e objetiva. E o Game Walk, que é VTD, que é onde realmente é o primeiro passo literal do programa de eficiência energética, do programa Lineage dentro da empresa. E, por fim, as ferramentas estatísticas fundamentais no uso de dados e métricas para essa gestão energética, ser bastante assertiva nessas oportunidades. E já deixando aqui uns spoilers, né? Como foi apresentado aí pelo Alan, eu estou no doutorado na UFC, onde neste doutorado eu estou dando continuidade ao projeto Lean Energy, só que agora eu vou aprofundar Python, trabalhar inteligência artificial e utilizar também programas da arquitetura onde envolve conforto térmico. Que é, por exemplo, eu tenho um dos desejos. Eu quero fazer uma aplicação de Lieners lá em Santa Catarina, na terra do meu amigo Gerson. Não necessariamente eu vou precisar inicialmente ir visitar lá presencialmente. Nós podemos utilizar o resultado que é a minha expectativa do doutorado, a gente começar esse projeto já daqui, né? E poder trabalhar ele de forma bem mais abrangente, bem mais escalável para as empresas. No mais, muito obrigado pela atenção de todos. Perdão se eu tiver extrapolado o tempo aí, Alan, porque eu comecei e esqueci de marcar meu tempo. Abraço. Muito bacana, Glauber. Parabéns aí por toda a exposição que tu fez. Do lado de cá, cara, eu tô super orgulhoso do que tu apresentou. Eu me senti, me permita dizer isso, parte, né, desse teu trabalho, né? Uma vez que o Glauber ele foi da minha terceira turma online, lá na pandemia, né, Glauber? Lá na pandemia a gente dava aula na FANO, na formação de Greenbelt pela FANO.
universidade aqui de Fortaleza. E aí nós migramos na pandemia para o online, e o Glauber, se não me falha a memória, foi sim na terceira turma, né? E que bacana, que deu frutos. Você já foi para o mestrado, levou toda essa bagagem, né? Adquiriu novos conhecimentos aí com os professores da Universidade Federal do Ceará e está indo agora para o doutorado. Então, parabéns, Glauber. Como eu disse, fiquei realmente muito orgulhoso aí de tudo que tu apresentou. Consegui ver nitidamente o método DMAIC sendo utilizado da forma como tu trouxe, né? Definição de um problema de uma forma muito clara, trazendo a abordagem do ponto de vista de vários aspectos, ESG, né, do aspecto do próprio Lean, eu fiz aqui algumas anotações, né, do aspecto da própria gestão, aí tu me traz toda essa lógica, começa ali com a definição, gestão no Gemba, e aí vai toda a lógica do DMAIC, trazendo uma série de ferramentas aí, estatísticas, inovando, né, eu achei super bacana, Glauber, esse teu gráfico aí que fala sobre a trajetória do Sol, né, e aí uma série de outras coisas. Para a gente não se prolongar muito e depois deixar aberto para as perguntas serem feitas depois da palestra do meu amigo Enzo, que está aqui com a gente, nessa história da trajetória do Sol, você colocou que né, você brincou, cabeça chata lá em Brasília apresentando, fizeram a pergunta, e me parece que é um pouco de fazer o básico muito bem feito, né? Às vezes é você olhar para o Lean, e o Lean é isso, é você fazer o básico de forma muito bem feita. E aí, associado a isso, você traz toda a inovação, tecnologia, né, para fazer o simples. Aí eu vou formular aqui uma pergunta dentro dessa lógica, tá? Para a gente dar continuidade. Nessa lógica de fazer o básico bem feito, né, mesmo trazendo a parte tecnológica, de uma forma metodológica, cultural, né, utilizando ferramentas, qual é a grande diferença, na tua opinião, pelo que tu Ei, apresentou? cara, Oi, por favor, pessoal, só deixem os microfones de vocês ligados. Então, vou reformular a pergunta. Pensando no aspecto de uma forma metodológica, cultural, tá? Através das ferramentas, qual é a grande diferença entre o Lean Energy para os demais programas de eficiência energética? O que é que tu trouxe aí? O que é que você enxerga? Qual seria essa grande diferencial que trouxe tantos resultados bacanas como tu apresentou aí? Né? Farmácia, Pague Menos, hospital, nosso canal 10 aqui, a Verdes Mares, e por aí vai. Me diz aí, o que seria essa grande diferença? resumindo em uma palavra, Lama, acompanhamento. Você entender como é que o seu cliente faz o uso daquela energia elétrica, transformar essa percepção do cliente em dados, apresentá-lo nesta perspectiva que o consumo de energia elétrica não é só equipamento, é operação, e você fazer o acompanhamento com as pessoas. Você ensinar as pessoas a como realmente utilizar a energia. Aí, a partir daí, todas as indagações, questionamentos, dúvidas, elas vão aparecendo e as pessoas vão lhe trazendo, literalmente de mão beijada, e você consegue dar uma resposta clara e objetiva, que muitas vezes é falta de informação das pessoas a utilizar. Ah, eu não fiz isso porque eu não sabia que era assim. Eu entrei na empresa, sempre foi desse jeito. Mas agora a gente traz o conhecimento, né, essa parte educacional, essa parte acadêmica, mas estando próximo ao cliente, fazendo o devido acompanhamento. Na hora que ele tiver uma dúvida, ele liga para mim, porque ele sabe que eu sou consultor de energia. Glauber, eu estou com uma dúvida assim. E ele é prontamente atendido. Esse acolhimento. Aí as ferramentas, porque o cliente ele quer o benefício, ele quer o resultado. Se ele entende o benefício que ele vai ter, ele vai ser o melhor colaborador do projeto. E para mim conquistar o cliente é simplesmente fazendo acompanhamento e dando a devida atenção. Muito bacana, Glauco. Muito obrigado, tá? Eu diria, talvez, então, pelo que tu trouxe aí nas tuas palavras, que esse acompanhamento estaria justamente no desenvolvimento das pessoas, né? Com o olhar da eficiência energética a partir, né, de uma visão, né, de mudança de cultura apoiada pela cultura Lean, né? Ou seja, pelo que eu estou entendendo, né? Que é justamente você Juntamente com a olhar para as pessoas. engenharia. Oi? Juntamente com os conceitos de engenharia envolvidos.
justamente com os conceitos de engenharia. Muito bacana, Glauber. Mais uma vez, muito obrigado. Fica aí com a gente, tá? Que ao final a gente vai te chamar novamente. Eu já vi que tem várias perguntas aí, a gente vai selecionar algumas perguntas para fazer. Nesse momento, eu vou utilizar-se aqui da minha pesca para poder chamar mais um amigo que está aqui com a gente, que eu tive a oportunidade também de trabalhar durante muitos anos, né? Eu falei rapidamente aí que passei aí alguns anos, no total 19 anos na Troller, tive a oportunidade lá na Ford de trabalhar com esse colega, né? O Enios Fernandino. Então, vou apresentar o Enios, já vai deixando teu material preparado aí, Enios. O Enios hoje, atualmente, é coordenador de facilities da Alextar, indústria farmacêutica, localizada aqui no nosso estado do Ceará. Ele já foi plant manager na área, né, engenheiro na área, team manager na área de manutenção da Ford, divisão Troller, Green Belt certificado. Esse projeto que o Enes vai apresentar é um projeto que eu tive a oportunidade de acompanhá-lo na sua certificação como Green Belt lá na Ford. É consultor de gestão produtiva e sistemas, é pós-graduado em gerenciamento de projetos e em engenharia de confiabilidade e gestão de ativos pela PUC Minas. Enios, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito esse convite, né, de compartilhar um pouco do teu conhecimento, trazer um pouco da metodologia DMAIC com o olhar de eficiência energética, né, num projeto tão bacana que trouxe tantos resultados lá para a Ford e para a Troller aqui no nosso estado. Tá contigo agora, deixo aí aberto para que tu projete o teu material, tá? E fale aí um pouquinho aí da eficiência energética a partir desse case de sucesso. Ok. Boa noite, Alan. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, esse convite, né? Fiquei muito honrado, né? E voltar aí, né, a relembrar esse projeto, que realmente foi um projeto excelente, né? E, né, com a sua mentoria, logicamente, né? Então, vamos aqui, eu vou projetar, né, esse trabalho. Bom, já está aparecendo aí no modo apresentação para vocês? Sim, hein, já tá aparecendo. Perfeito. Bom, então o Alan passou aí, né, toda a minha trajetória. Eu não gosto de entrar em detalhe, né, que às vezes o pessoal brinca, poxa, faz as contas, fala assim, mecânico do 14 bis. Eu falei, não, não, eu vim depois, né? Mas aí as brincadeiras aí para quebrar o gelo, né, que às vezes eu escuto, certo? Bom, então vamos falar um pouco aí desse projeto, né? Ele foi enquadrado aí na classe de eficiência energética, né? E o tema principal é a redução do custo de energia, né, através da migração para o mercado livre, né? Então eu fui o líder do projeto, né? E aí tem os principais, né, patrocinadores, vamos chamar, né, do Project Champion, né, que esse aí, né, é importantíssimo, né, vai quebrar as barreiras, abrir caminhos, né? O Process Owner, né, o principal interessado, né, nesse projeto. Aí foi numa empresa montadora aqui no Ceará, né? Isso aí já quase já fala, né, diretamente onde, né? E aí, né, a orientação, né, do nosso amigo Master Black Belt Alan, e a gente encerrou esse projeto em outubro de 2020, né? É, não poderia deixar de colocar aqui, né, o time que participou. A gente sabe, né, que é um projeto que envolve, né, várias áreas, né, várias pessoas, né? A gente precisa de dados, comprovação, aprovações, e sem um time, né, suportando todo esse projeto, eu não diria dificilmente sai, né? Mas sai com muito mais esforço, né? E às vezes com muito mais demora, né? E, né, com às vezes até questionamento, né? Então, um time, né, suportando, trabalhando no projeto é extremamente importante, né? Bom, agora vamos começar a falar um pouquinho mais então do projeto, né? Então, o título do projeto ele se enquadrou em redução de custo, né? Na área de eficiência energética,
né, e redução, né, mais especificamente, né, de utilities, nesse caso, energia elétrica. Né? Muitas vezes, quando a gente vai começar um projeto, né, essa é uma etapa muito crítica, né, de definição do projeto. Né? E quem trabalha numa instituição, né, sem fins lucrativos, né, a primeira coisa que às vezes é falada é custo. Né? Então, muitas vezes o cliente ele tem uma ideia, mas ele não sabe exatamente se expressar, mas, né, para ele é mais fácil redução de custos. Né? E no final a gente tem que provar, né, o ganho, que afinal de contas, né, todo projeto, né, todo esforço é para gerar, né, caixa, para gerar riqueza, né, para os acionistas, para os donos. Né? Então, a voz do cliente, né, o que era um custo elevado de energia elétrica. Né? Na planta achava-se que tinha esse valor alto, né, de energia elétrica. Bom, aí a gente começou a trabalhar um pouco para entender esse cenário, né? A declaração aí, né, do critical to quality, né? O que era crítico, né, na nossa linguagem mais moderna, o que estava pegando, né? Então a gente viu, né, que a minha energia elétrica era um contrato exclusivo com uma distribuidora, né, no chamado ambiente de contratação regulada. Né? Nesse ambiente, é impossível você negociar de forma livre. Né? Você tem tarifas, tem valores, né? Impostos, valores que são reajustáveis ou reajustados, e você não tem, né, como negociar isso. Né? E com a criação do mercado livre de energia no Brasil, então abriu-se uma porta, né, da possibilidade de negociação, né, entre quem compra, né, quem comercializa. Né? Então, viu-se aí então uma oportunidade de contribuir de forma significativa com a redução do custo. Né? E depois nós partimos, então, para a definição, né, para Y, né, a definição do que seria a nossa meta. Qual é o nosso objetivo? O que a gente vai medir? Analisando, então, as estimativas de consumo, né, para 2020, observou-se que, né, a gente tinha R$ 481 por megawatt-hora, né, e os estudos apontavam para um valor, né, crescente, iria para 526 megawatt-hora. Né? Então, estabeleceu-se um objetivo que, né, a gente teria, né, uma redução, né, apesar de que o mercado estava indicando um aumento. Então, esse trabalho ele tinha o objetivo de reduzir, nos 3 anos, pelo menos 30% no valor total do custo de energia. Né? Bom, analisando um pouco mais também, né, o que ficou definido como uma qualidade? Né? O que penalizava, né, esse cenário? Uma, né, como eu já falei, a questão da impossibilidade de negociação. Né? E observou-se também que no ano de 2019, né, já houve um aumento de 8% em relação, né, a janeiro de 2018. Né? Né, aprofundando um pouco mais, né, o porquê, o que está contribuindo também. Né? Nós vimos que em bandeiras tarifárias, né, a gente, nos 2 anos, já tinha um acumulado de mais de R$ 143 mil. Né? E, né, a gente sabe, né, você não tem nenhum poder, né, sobre as bandeiras tarifárias. Né? Então, elas são determinadas em função do nível de reservatório, né, perfil de chuva, etc. Né? Repasse, né, de alguns investimentos, repasse de custo para o consumidor. Né? Bom, então isso, né, essas são as situações que penalizavam a nossa fatura, a nossa conta de energia. Né? Bom, então nós passamos então, né, o que seria a declaração de problema, né, qual seria o nosso escopo e objetivo. Então, analisando essas faturas, nós vimos uma possibilidade de redução, então, de
de, no mínimo, 15%. Né? Então, nós passamos, né? Primeiro, né? O objetivo nosso é migrar para o mercado livre de energia. Né? E assim a gente poderia, né, reduzir, né, no projeto, as primeiras estimativas, pelo menos 1,5 milhão em 3 anos. Né, o valor acumulado estimado em 3 anos, a gente, né, tinha o objetivo de atingir 1,5 milhão. Né? E tinha um prazo, né? Nós vamos ver depois, bem rápido, um cronograma, e tinha um prazo de implementação, né? Porque tem todo um cronograma para você comunicar a sua intenção de sair do mercado cativo para o mercado livre, né? Tem todo um cronograma com a Câmara de Comércio, né, de Energia Elétrica, né? Então, estabeleceu-se que até 30 de outubro esse projeto deveria estar implementado. Bom, falando um pouquinho mais, né, para a gente entender, né, eu estou falando em mercado cativo, mercado livre, mas o que é isso? Né? Talvez uma boa parcela já está acostumada com essa terminologia, né, com esses mercados, mas para a gente fazer um entendimento geral, né, vou começar aqui pelo mercado cativo. Né? Mercado cativo, então, é esse que a maioria de nós está sujeito. Né? Então, é gerada energia de várias fontes, né, seja hidráulica de pequenas ou grandes hidrelétricas, eólica, solar, biomassa, né, é enviado para uma estação elevatória, né, ou elevadora, então a gente vai transmitir em 138 mil volts, né, é onde a gente vê essas torres, às vezes, nas rodovias e tudo. Depois eu tenho uma estação rebaixadora, então vai para 13.800 volts, aqui no estado do Ceará. E as concessionárias ou distribuidoras, então, vão usar a sua rede até chegar ou na nossa residência ou nas indústrias. Né? Então, esse é um fluxo geral. Mas nesse ambiente todo, nós temos duas unidades ou duas entidades muito importantes. Né? A ANEEL, né? Então, ela regulariza, né? Fiscaliza e, né, praticamente gerencia toda a etapa de geração, transmissão, comercialização, né? Todo o fluxo, né, de energia. Né? Ao lado dela, nós temos a CCE, né, que é a nossa Câmara de Comércio de Energia Elétrica. É aí, né, que vai acontecer, né, a disponibilização de todo o sistema computacional, onde todos os dados de medição, emissão de fatura, todos os dados são tratados, né? A manutenção dos registros de todos os contratos, sejam de comercialização, né, distribuição, o que for, né? Vai fazer gestão de conta financeira, bom, e, né, tem também legal, né, a parte de capacitação e treinamento, tá? E ela faz o leilão de energia. Então, toda essa energia, ela não vai parar direto na mão das distribuidoras. Existe um processo de leilão de energia, né, em um mercado regulador, né, de energia. Bom, e eu não coloquei aqui, mas tem o ONS, né, que é o nosso Operador Nacional do Sistema, que ele está aí num pano de fundo, onde ele trabalha, né, com todo o sistema interligado, né, da rede de distribuição, fazendo operações, né, por exemplo, né, às vezes um sistema vai ficar mais sobrecarregado, então eles fazem distribuição para fazer todo o nosso equilíbrio, vamos chamar assim, né, de consumo de energia, tá? Então, aqui, né, uma visão, né, mais simplificada do que o mercado cativo. Né? Então, eu tenho uma distribuição, né, um consumidor, tá? E esse consumidor ele está sujeito a preços e condições inegociáveis. Então, ele vai pagar a energia que ele consome, né, na sua região e não tem possibilidade de negociação. Bom, entendendo esse cenário, né, entendendo essa composição, nós partimos, então, né, para procurar entender um pouco mais o que era a nossa fatura, o que a gente pagava.
né? E aí nós começamos a ver alguns bloquinhos, né? Vimos que o valor da minha fatura, 53% eu pagava em relação ao consumo, né? 30% eram impostos que incidiam, né, sobre, né, todo o sistema, né, de consumo e distribuição, né? E tinha 16% de demanda, né? O que que é demanda? Demanda, eu falo, a minha capacidade, a minha potência instalada, e a distribuidora, né, verifica, não, minha rede suporta e tal, mas eu vou te cobrar isso, né? Então, falando em palavras mais simples, né, é aquilo que você paga pela a potência, pelo o seu parque instalado, né? Bom, e aí a gente foi olhar um pouco mais o que, que é isso, né, de imposto. E aí a gente viu, né, que tem, além de tributos como ICMS, COFINS, PIS, né, eu pagava, né, tarifas sobre geração, transmissão, né, encargos setoriais, distribuição. Então, tudo isso, né, no somatório, né, fazia atingir esse valor de 30%, né? Lembrando que tudo isso aí chega na fatura e pronto, eu não tenho como negociar, né? Eu não tenho o que fazer, né, nessas condições, tá? Então, o objetivo era entender como que eu vou trabalhar para ficar, vamos, entre aspas, livre, né, dessas tributações, né, onde eu poderia mexer, né, como que eu teria, né, ganhos quando eu passasse, então, o mercado livre. Bom, e para entender, então, um pouco mais, né, nós começamos a medir, começamos a procurar ver, né, como que era o nosso consumo, como que era o nosso comportamento, né? E nesse gráfico de cima, né, para resumir, a gente pode ver o seguinte, né? A 2019, né, que era o ano que a gente estava, né, estava estudando a fundo aí todos os componentes, a gente viu que já tinha um aumento médio em relação a todos os outros 2 anos anteriores, né? E jogando isso aí, né, mês a mês, em 2018 e 2019, com as linhas de tendência, né, só a de reais por megawatt azul já mostrava uma inclinação ascendente, né? E jogando linha de tendência, então, né, ficou até mais claro, né? Apontava, então, para custos, né, maiores, faturas de valor maior, no futuro. Bom, e aí então nós começamos a trabalhar um pouco mais aí a parte estatística, né, desses dados. É importante aí, né, a gente entender, né, e calcular o nível sigma. Esse nível sigma, né, ele pode servir de comparação, ou pode não, ele serve de comparação, né, entre projetos, né? E aí a gente vê aqui, né, o sigma no longo prazo, né, 0,84, e curto prazo 2,34, né? Ah, isso é bom, isso é ruim, né? Bom, nesse caso, né, nós detectamos o quê? Que todas as 36 meses, né, 100% das faturas estavam acima da expectativa da empresa, né? E aí a gente vê, né, a questão de, nesse momento, o rendimento 0%. Bom, e aí a gente começou então, né, um brainstorm, né, para montar um diagrama de árvore, onde a gente poderia ter, né, causas disso, né, oportunidades, né? Então nós destrinchamos, desdobrando isso aí em, né, consumo, né, como que a gente poderia trabalhar, né, o que que estava afetando, né? Demanda, né, a minha potência instalada, ela está acima do que eu gasto, né? Ela, ou seja, supercontratada, ou, né, pode entrar algum, né, novo ou novos projetos que vão impactar, né, essa demanda, essa reserva, essa sobra de demanda é para novos projetos, né, e projetos, né, iminentes, e passamos a analisar também o que, que acontece no mercado, né, de energia. E aí, né, ficou claramente, né, tem uma distinção muito grande, né, no mercado cativo, né, e mercado livre, né? Então, com as suas
cada um com as suas características principais aí, né? Como eu já venho falando, taxa, né, no cativo regulada, né, sem poder de negociação, e no Mercado Livre, então, né, umas boas oportunidades, então, de trabalhar esses valores, né? Bom, outra coisa, bom, tá, né, Mercado Livre, né, parece ser um bom caminho, né, parece ser uma opção. Então, nós aplicamos aí matriz XY, né, de modelo de Cano, onde, em relação a algumas variáveis, né, fomos pontuando, né, dando peso, se era baixo, médio ou alto, né, em função aí, né, de impacto na fatura, payback que a gente podia esperar, né, dificuldades, oportunidade a curto prazo, né, e com esses pesos, né, e as notas que foram dadas, o Mercado Livre já estava despontando aí, né, na primeira posição do ranking, né? Bom, mas aí a gente está falando do Mercado Livre, né? Mas aí então um pouquinho mais, né, de explicação. O que que é Mercado Livre? Bom, nós temos as mesmas fontes, né, de energia, mas, né, com energias aí, basicamente, né, principalmente energias renováveis. Eu vou passar pelo mesmo sistema de distribuição, né, até chegar no consumidor. Qual que é a diferença? É que nesse caminho eu tenho um agente comercializador. Então, eu posso ir para esse agente, né, passar o poder de negociação para ele e isso aí trabalhar, né, preço, né? E eu posso escolher quem vai ser o fornecedor, tipo de contrato, eu posso escolher o volume, posso falar, eu quero comprar para 1 ano, quero comprar para 5 anos. Então, você já tem aí, né, uma livre negociação, né? E quanto ao consumidor, né, existem dois tipos, o consumidor livre, mas aí, né, tem uma determinação, uma especificação de uma demanda contratada mínima. No nosso caso, a gente enquadrava no consumidor especial, né? Então, a gente tinha uma demanda entre 1.000, não, desculpa, entre 500 e 2.500. E tem uma condição, né? Tá bem, por demanda, né, eu posso ser consumidor livre. E esse consumidor livre, a energia só pode ser comprada de fontes renováveis, né? Então, a gente tem lá Angra, né, dos Reis, né, energia nuclear e tal, não pode entrar no pacote, né? Então, são energias renováveis, que eles chamam de energias, né, incentivadas, tá? Bom, e aqui, né, a gente viu lá aqueles blocos, né, com aqueles percentuais, né, lembrando lá, né, 53% da fatura era em relação ao consumo, né, o resto era ou demanda ou encargos, né, impostos. Então, aí à esquerda, né, eu tenho todo o bloco, né, que tarifas reguladas, ou seja, não negociáveis. E à esquerda, eu tenho a representação do Mercado Livre, né? Eu tenho algumas taxas, algumas tarifas que são reguladas, né? Mas eu tenho um grande bloco que é negociado, né? Então, aí já abre, né, toda a possibilidade, né, de escolhas, né, para que a gente possa, né, trabalhar aí de forma a escolher melhor preço, enfim, né, as melhores condições. Bom, mas aí a gente está falando, né? Tá com aquele sentimento ainda que Mercado Livre, né, está despontando como uma boa escolha. Então, nós fizemos uma matriz de comparação, né? Fomos pesquisando e vendo, né, quais as características, né, que a gente poderia avaliar e comparar um mercado com o outro, né? E aí a gente vê, né, alguns itens, né, o cativo despontou melhor, teve um que ele empatou, né, mas no resultado final, né, a gente vê aí que o Mercado Livre, né, ele superou bem mais o mercado cativo nesses 12 itens, né? Bom, mas essa tabela é objetiva, essa é uma análise objetiva, né? Então, nós entramos com um teste estatístico, né? E aí a gente pode ver, né, mais resumidamente aí, né,
a estimativa de diferença, né, a gente já começa a ver, né, num debate de confiança de 95%, né, já mostrando para a gente que, né, o mercado livre, sim, se confirmava como uma boa opção, se confirmava, né, essas características que a gente deu como importantes, né, deu como características que levava o Mercado Livre aí, então, a uma melhor escolha, né? Bom, a gente está falando de Mercado Livre, mas eu preciso de de uma análise um pouco mais profunda para entender como é o meu consumo, né? Ele é mais ou menos fixo ou ele é variável? Então, nós levantamos aí, né, no ano de 2019, né, o consumo para a gente entender, né, se ele era claramente variável, né, ou se ele tendia a um consumo mais constante, né? E temos aí, né, comparação, essa linha, né, pontilhada vermelha, né, os 2 anos de 2018 e 2019, né? E aí a gente, né, conclui que, sim, nosso perfil de consumo é um perfil variável no tempo, né? E na tabela, né, à direita, a gente já vê o seguinte: olha, se eu traçar uma meta, né, eu já tenho alguns meses, né, na média aí de, né, 110%, ó, já tem alguns meses, ou está abaixo, ou está ultrapassando, né, esse valor médio, né? Então, 3 meses superaram 10%. Ô, Da, Emerson, da, desculpa sim, te interromper. Só para a gente ter o cuidado um pouquinho com o tempo, tá? Que a gente já, para a sim. gente tentar dar uma acelerada mais. Ok, eu vi aqui que já, né, já está contando um pouquinho aí da ultrapassagem. Bom, então eu vou, sem prejuízo do conteúdo, né, em algumas pontas eu vou acelerar um pouco, mas aqui só para a gente entender, então, eu posso fazer 2 tipos de contrato, né, um chamado flat, onde eu tenho todos os meses, né, valores iguais, né, um máximo e um mínimo, né? Mas, né, isso aí funciona para quando eu tenho um consumo bem regular, né? No caso de consumo variável, né, eu tenho, então, o contrato chamado sazonalizado, né, onde eu posso ajustar, né, o valor comprado com a minha expectativa de consumo, né? Bom, entendendo, então, todos essas características, né, o que estava acontecendo, as medições, então, as conclusões que a gente estava chegando, então, nós fizemos ali um plano de ação para migração para o Mercado Livre, né? E aí envolveu, né, também outras unidades, né, outros departamentos, a própria concessionária, né, CCE, e uma empresa gestora, né, do Mercado Livre que já trabalhava, né, para a Ford. E aí o primeiro passo é carta, né, de denúncia, né? Eu preciso, num tempo, né, hábil, né, comunicar a minha intenção de migração para a, a distribuidora, né? E a distribuidora, então, vai fazer toda uma análise. Nesse caso, ela detectou que eu teria uma multa contratual, né? E a Ford, ela não paga multa, né? Então, nós redefinimos a data, então, né, onde a gente faria, então, essa quebra de contrato, né, com a distribuidora, tá? E aí estabeleceu-se, né, todo um cronograma para a gente atingir, né, a data, o objetivo, né, onde a gente já passaria a estar caracterizado mesmo no Mercado Livre, né? Então, tem todo um processo, né, junto à CCE, né, junto à distribuidora, e, né, o conselho é sempre de procure uma empresa gestora, né, que é um mercado interessante, bom da gente aprender, mas tem suas nuances, né, como se fosse um despachante aí, né? Bom, e aí nós, feita essa a implementação, nós passamos a medir, então, a ver, né, se o nosso objetivo estava sendo atingido, né?
a Enel tem um sistema de telemedição onde a gente entrava e acompanhava lá, né, a questão de consumo, né, fim de semana, durante a semana, questão de equipamentos entrando em operação, né, para ver se a gente não tinha algum problema, né, nesse consumo. E aqui um gráfico, né, de comparação, ele é clássico, né, comparando, né, o que seria o cativo com o que eu estava, né, tendo efetivamente de redução na fatura. E aí a gente, né, teve aí por volta, né, de 28% de redução. A gente estimava 30,6%, né, deu aí 6,2% de diferença, uma diferença bem pequena. E outro, né, importante se a gente está dentro dos limites contratados, né, porque aí se você está abaixo, você pode vender, mas se você está acima do limite contratado, você tem que ir no mercado de curto prazo, comprar energia e comprar de última hora, né? Resumindo, às vezes você paga bem mais caro, né? E aí, então, nós voltamos ao nível Sigma, né? Para comparar o que eu tinha inicialmente e o que o projeto ele estava tendo, né? De resultado. Né? A gente viu que lá eu tinha 0,84 e 2,34, né? Tivemos uma melhora no nível sigma de longo prazo para 1,11 e de 2,61, né, no curto prazo. Né? Mas a grande diferença foi, né, o rendimento. Né? Eu saí de um rendimento de 0 inicialmente e fui para 33, né, um pouco mais de 33%, né, validando aí os ganhos, validando, né, o projeto. E aqui, né, a questão, né, que a gente estabeleceu, né, de saving, né, estabeleceu de ganhos, né, que estava batendo, então, né, com a nossa expectativa, né, do projeto. Tá? Bom, e aqui, né, mais um teste estatístico, né, das amostras aí, né, de custo, né, para comparar o ACR e o ACL, e, né, o resultado principal vem nesse quadrinho acima à esquerda, né, onde mostrava, né, que realmente, né, os valores de ACR eles eram bem maiores, né, do ACL. Né? Então, a gente tinha aí, né, um 31%, né, como resultado. Bom, mas só que isso, né, toda essa estatística, ela precisa ser demonstrada em resultado. E todo projeto, né, ele precisa de alguns indicadores clássicos. Né? Então, o TMA, né, que é a atratividade mínima, né, ela é estabelecida pela empresa. Né? Eu quero ter pelo menos esse valor. Né? O payback, né, nós trabalhamos aí com payback descontado. Então, toda essa tabelinha que a gente vê levou em consideração, né, o valor no tempo. Né? Então, inicialmente, quando a gente fez o payback simples, dava 2,7 meses. Né? Aqui, já levando em consideração, né, o valor do dinheiro no tempo, ele passou para 3,7. E a taxa interna de retorno é aquilo que o acionista veio e fala, não, eu estou investindo, mas paga mesmo o investimento? Né? E aí nós tivemos uma alta taxa de 14,1%, né? Uma taxa muito boa. E aí, só nos primeiros 5 meses, o projeto já tinha alcançado ali R$ 36.000 de valor líquido, né? Presente líquido. Então, tudo isso aí vem demonstrar que, né, que o projeto ele foi muito bem acertado, essa opção de passar para o Mercado Livre, né, e trazendo esses retornos, né, sólidos e confirmados aí para a organização. Né, principalmente, né, em função desses indicadores que vieram a testar e comprovar tudo isso. Né. E para finalizar, né, duas últimas slides aqui bem rápido, né, as lições aprendidas, né? É muito importante o envolvimento, né, da equipe em todos os níveis. A gente não trabalha sozinho, né? A gente não trabalha num setor só, né? O brainstorming, né? E, né, tudo que a gente aprendeu, né, foi muito valioso, né? Conseguimos, né, de forma sólida, né, demonstrar os resultados. A gente vê que o DMAIC, né, quando é estruturado, né, para a solução de problemas ou para melhoria, né? É uma ferramenta, uma metodologia, né, excelente, né? E aí, né, ele pode ser usado independente do tamanho. A gente está falando aqui de mais de 1 milhão,
mas não importa o tamanho, né, do projeto, né? E sim, né, uma cultura, né, que vai ajudar muito, uma cultura de Lean, né, uma cultura de Six Sigma implementada, né? E, né, para finalizar aí mais uma vez, né, tem que agradecer ao Alan aí por toda, né, a atenção, profissionalismo, tudo que ele estava disposto e está ainda a passar, né, a toda a liderança, né, que trabalhou e cobrou e apoiou muito esse projeto, né, e a todos os integrantes do time, né, que participou, e sem eles esse projeto não teria, né, toda essa dimensão, né, toda esse trabalho aí, né, que está sendo exposto agora, né? Tá? Então, eu encerro aí, né, com essa apresentação. Tá? Espero que tenha atingido aí os objetivos. Tá? E eu passo a bola, então, para você, Alan, que, né, a gente está estourando aí o tempo. Enes, é, só. Opa, deixa eu de compartilhar, muito bom. Ah, Enes, para mim, atendeu de uma forma muito, muito, muito satisfatória as duas apresentações, né? Você terminou perguntando. Espero que tenha atendido as expectativas. Demais, demais. Eu estou aqui cheio de orgulho de poder, né, contribuir aí um pouco com esse workshop que tem como um dos grandes objetivos proporcionar interação e divulgar conhecimento, né? A gente trabalhar aí com conhecimento e trazer no dia de hoje dois profissionais no qual eu tive a oportunidade de apoiar em seus projetos, me dá realmente muita alegria, né? É motivo de muita satisfação. Então, parabéns mais uma vez, Enio. Esse foi um dos projetos, eu me lembro bem, que a gente desenvolveu, né? A Ford, ela usa uma metodologia Lean Six Sigma Kaizen, né? Uma metodologia Lean Six Sigma Kaizen para acelerar projetos, geralmente projetos como esse, né? Com uma expectativa de retorno muito alta por parte da empresa, por parte da alta administração. Eles demoram, né? Ele tem uma vida, né, ele tem um período grande para trazer retorno, para trazer payback. E neste projeto a gente conseguiu dar um retorno financeiro para a empresa e mostrar os resultados de uma forma muito rápida, né? Me lembro bem desse projeto, da forma como ele foi conduzido. E aí, Enzo, para a gente não perder aqui, né, o formato, eu queria trazer aqui uma provocação na forma talvez de pergunta, tá? O que é que esse método, no caso do método DMAIC, né, de uma forma metodológica mesmo, ele contribuiu para acelerar essa migração do mercado cativo para o mercado livre, né, do ponto de vista de gestão de projeto, tá? E aí eu vou complementar, essa é a pergunta, mas eu vou complementar levando em consideração que na época, isso nós estamos falando de 2019, 2020, mesmo com as empresas que já faziam esse trabalho, o Glauber, ele trabalhou, né, eu me lembro bem disso, apoiando justamente essa migração do mercado cativo para o mercado livre, certo, Glauber? Ele está sinalizando lá. Mas nós não tínhamos essa Correto. expertise. E nós não contratamos uma empresa, né? Então, essa era a dificuldade. Caramba, a gente não tem expertise, por incrível que pareça, em 2019, a Ford, na divisão Troller, ela não tinha ainda migrado para o mercado livre de energia, né? Nós não tínhamos expertise e não tínhamos essa empresa que foi contratada ali para fazer todo esse trabalho. E aí, agora, né, fazendo efetivamente a pergunta, como é que o método DMAIC, né, o método DMAIC aqui, enquanto gestão de projeto, suportou esse desafio? Como é que ele te ajudou nesse processo? Bom, uma das coisas, né, como você falou aí, né, a gente não tinha essa expertise, né? A, Ele ajudou na forma, né, estruturada, né, para a gente desenvolver. Então, nós tivemos que ir atrás de conhecimento, né, ir atrás da empresa gestora, né, e fornecer material, né. A, a própria Enel, né, contribuiu muito, né, a gente havia uma suspeita, né, que talvez seria ruim para a Enel, mas não, né, nós tivemos isso aí muito bem recebido, não foi problema nenhum, né, mas de uma certa forma, né, o que ele trouxe foi a, o trabalho, né, a visão, né, o processo, né, até mental estruturado, tá? Legal. A gente teve muito apoio, né? Mas
Por outro lado, a gente teve que investigar e aprender muito, né? E eu te digo que, por mais que a gente tenha aprendido, né, o suficiente, talvez a gente tenha aprendido ali 20 a 30% do que é o Mercado Livre, né? Que existem muito mais coisa por trás, e por isso que eu falo que, né, bom a gente ter uma gestora, né? Que é bem difícil você entrar por tudo isso, né? E paralela a isso, uma parte que não foi falada, eu tive que administrar toda a construção de cabine de medição, né? Todo o sistema, né, de medição que tinha que ser instalado, né? Dentro de projetos e dentro de um prazo e dentro de um custo, né? Então, esse projeto ele envolveu, né, toda a administração de parte física, né, de obra, tudo, além dessa parte, né, toda desse trâmite para migração, né, e depois, né, a comprovação dos resultados, né? Muito bacana isso, bacana mesmo. E tudo isso que tu falou tá naquelas entrelinhazinhas lá do Project, né? Todo lá detalhado, porque o 5W2H, falando um pouquinho de ferramenta, foi uma visão rápida. Depois o Enzo teve que desdobrar isso tudo lá no Project, dizendo, né? Muito bacana. Obrigado, Enzo. Eu queria só fazer mais uma contribuição com relação a isso, porque eu acho que o que tu trouxe vai de encontro, né, com o que a gente sempre trabalha aqui no Lean Six Sigma do ponto de vista metodológico, né? Quando a gente fala de Lean Six Sigma, eu tenho ali o aspecto do Lean, que ele trabalha muito a mudança de cultura, né, o processo mental, a forma mental, e do outro lado eu tenho o Seis Sigma, através do método DMAIC, que ele traz, aí eu vou usar a tua frase, ele traz um mapa mental, ele traz um mapa de raciocínio, ele te facilita porque ele é um framework, né? Ele é um passo a passo que você vai seguindo mesmo sem conhecer sobre o problema, muito menos sem conhecer como é que você vai ter ali as soluções. Então, fez muito sentido a tua pergunta, né, com aquilo que particularmente eu acredito, né? Planejamento relacionado, né, a uma estratégia, tática ali relacionada ao método e o uso de ferramentas para sustentar os resultados, né? Então, a gente consegue perceber muito bem isso aí na tua apresentação. Turma, o seguinte, 20 horas e 44 minutos, vai dar tempo de a gente fazer aí algumas perguntas. Antes disso, como também já é de costume dentro das nossas lives aqui, dos nossos workshops, está aqui, tá? Quem ficou até o final, nós estamos aí conectados com 36 pessoas, uma excelente audiência agora às 20 horas e 44 minutos, né? Irá concorrer lacradinho aqui, né? O livro aqui, Gerenciamento da Rotina do Dia, do Trabalho do Dia a Dia, do professor Falcone, tá? O meu tá aqui guardado, deixa eu ver, tá por aqui, né? E esse aqui é um originalzinho lacrado que a gente vai estar encaminhando, como a gente fez aí nas outras, nos nossos outros workshops. Estava procurando, está aqui o meu, né? Já tive a oportunidade de ler, de reler várias vezes. E a gente vai fazer isso. Então, eu vou colocar no chat o link e também vou projetar o QR Code, tá? Para que a gente possa pedir para que vocês entrem aí no chat, ou através do chat, ou através do QR Code, tá? Já estou colocando agora aqui. Opa, Ana Cláudia, muito obrigado. Recebi a minha caneca, acabou de informar aí no chat. Que bom, já ia saber se realmente tinha dado tudo certo, tá? Obrigado por informar. Então tá aí o link, pessoal, e vou projetar aqui na tela o QR Code e logo em seguida, enquanto vocês vão se conectando aí com o formulário, eu vou dizer qual é a senha. A senha é 1605, tá? 1605. Então, essa é a senha. Vou colocar aí também no chat. E aí, por enquanto, né, que os colegas vão aí fazendo aí as suas inscrições aí no Forms para a gente fazer o sorteio logo em seguida, tá? Senha 1605. Eu vou começar aqui com algumas perguntas, tá? Para a gente também já ganhar esse tempo. Então, vamos lá. A primeira pergunta foi feita, o Glauber, pelo meu amigo Haroldo Ribeiro. Mais uma vez, um enorme prazer, Haroldo, ter você aqui com a gente todas as terças-feiras. Ontem também participei lá da live do Haroldo, assisti, tá, Haroldo? No YouTube. Então vamos aqui agora ver a primeira pergunta. Deixa eu ver.
Primeira pergunta. Tá aqui. O maior gap, essa daqui, o Glauber, eu acho que vai para ti, tá? O maior gap de economia está na tecnologia, no planejamento ou no comportamento das pessoas? Cultura pela convivência e ou mau uso? Eu acho que os dois podem fazer alguns comentários com relação a essa pergunta, tanto o Glauber quanto o Enzo. Repetindo, o maior gap de economia está na tecnologia, no planejamento ou no comportamento das pessoas? Cultura pela convivência ou mau uso? Comportamental e operacional. Eu posso ter um equipamento de última geração, com a melhor tecnologia que tem no mercado. É um exemplo que geralmente a gente comenta muito. As pessoas perguntam: eu posso trocar o meu condicionador de ar convencional por um dual inverter? Pode, mas se você manter a porta aberta, manter o filtro sujo, não fizer a devida manutenção e querer funcionar a 16 graus ou 15 graus, literalmente, você não terá economia de jeito nenhum devido ao equipamento. Então, é operação e comportamento. Legal. Enio, como gestor de manutenção também e tendo participado do projeto como esse, qual é a sua opinião? Bom, eu concordo também com o Glauber, né? Só que esse comportamental eu queria estender um pouco mais, né? Muitas vezes as pessoas passam, né? Às vezes querem fazer um trabalho no DMAIC, né? E a organização não tem uma cultura, né? Então tem um lado, né, da cultura da organização e o outro comportamental é que eu deixo me vencer pela cultura, né? Não, faça então o seu projeto, né? Arranje aliados, faça o seu projeto. No final, o diretor ou a alta liderança ele vai pegar, né, um título e vai lá para a última página e ver quanto ganhou. É natural. Enquanto não tem essa cultura, né? E muitas vezes a gente, né, está fazendo o máximo com equipamentos velhos, né? Ou acha que está fazendo com equipamentos novos. Então, essa parte comportamental, ela precisa ser trabalhada em todos os escalões. Muito bacana. Eu vou fazer a minha contribuição, tá? Tem uma frase, né, uma máxima que diz que a cultura come a estratégia no café da manhã. Essa frase ela já é bem batida, né? E aí eu vou complementar dizendo que a cultura, né, ela modifica o comportamento. O que é que eu quero dizer com isso? Que as pessoas muitas das vezes, né, têm um comportamento de prevenção, por exemplo, de prevenção de acidentes, né, um comportamento voltado para a excelência operacional, para a melhoria contínua, para a eficiência energética, mas se você não trabalhar de uma forma mais holística, né? Se você não trabalhar de uma forma mais cultural, para falar uma outra palavra, né? Sistemática, e aí, Glauber, eu concordo perfeitamente com o que vocês colocaram, passa pelo treinamento das pessoas, passa pela formação das equipes, passa pela formação em métodos de análise e solução de problema, pelo uso de ferramentas adequadas. Então, isso é a formação, de uma forma geral, da cultura de uma empresa ou da cultura, né, de um ambiente ali de trabalho. Então, eu acho que uma coisa complementa a outra. Acho que faz muito sentido, tá? É um pouco aí da minha contribuição. Tem vários elogios aqui, pessoal, pela palestra, né? Não tenho pergunta, queria mandar um grande elogio e parabéns, um grande brasileiro fazendo ciência e negócios, ciência e negócios fazendo nosso país melhorar, parabéns, né? Tem uma outra pergunta. Durante seu estudo, você detectou alguma relação com o consumo dos equipamentos com a necessidade de manutenção dos mesmos? Eu acho que essa vai para ti, Glauber. É, a manutenção está diretamente ligada ao consumo do equipamento. Vamos aos números. O simples fato do filtro do condicionador de ar estar saturado, sujo, aquele filtro que eu, você, Alan, né, que está nos pode tirar do seu condicionador de ar da sua casa, limpa da torneira e devolve, só esse filtro sujo corresponde a 8% de desperdício se ele estiver saturado. Então, os demais itens de manutenção dos demais equipamentos, motor, muitas vezes parte motriz está consumindo maior quantidade de energia, é um problema mecânico, é um rolamento,
é um desbalanceamento, um desalinhamento dos eixos entre motor e carga, e isso faz com que a parte mecânica vá trabalhar mais e, lógico, passar mais e consumir mais energia elétrica. Bacana. E aí, muita gente parabenizando, parabéns, Enzo, pelo projeto, agregou muito conhecimento, os trabalhos bem estruturados. Alain, parabéns, obrigado aí para todo mundo, né? Deixa eu ver, eu acho que tem mais uma pergunta. Eu vou perguntar aqui para a gente já ir para o nosso sorteio, se tem alguém que gostaria de abrir o microfone e fazer alguma pergunta, tá? Se não, vou pedir aqui licença para os meus dois colegas palestrantes, deixa eu ver, né? Vou agora, então, projetar novamente aqui o nosso material, pessoal, 20 no total, deixa eu ver, O Alan, me permita, tá, só um complemento à sua pergunta após a minha fala, de como você tem um controle dos resultados, além de toda essa parte comportamental e atenção dada a todos, a questão da cultura, os processos, algo estritamente fundamental que está sendo comum falado em todos os nossos workshops, né? Se eu não me engano, esse é o quarto. aham, Presença da alta direção no acompanhamento. É é de isso mesmo, fundamental importância isso. isso mesmo, muito bom. Pessoal, tá rodando aqui, não sei se vocês estão vendo a minha tela aí, Glauber? Beleza. Sim. É, o link, só um instantinho para ver se ele gera aqui, tá gerando aqui agora. Só mais um minutinho, turma, que a planilha não está gerando. Nós temos aqui 26 respostas. Acho que agora vai dar certo. Vamos lá. Prontinho, agora deu certo. Vamos lá. Pessoal, nós tivemos então no total de 25, 26 respostas, tá? Então nós vamos colocar o sorteador aqui do número 2 até o número 27. Vocês estão vendo aí, Glauber? Enios? Sim, sim, Beleza? conferido, Sim. validado. Então vamos lá. Do número 2 ao número 27, vamos ver aí quem é o ganhador, a ganhadora de hoje do nosso brinde, que é o livro do professor Falcone, tá? Então, nós vamos ter aí do número 2 ao número 27. Estão vendo o sorteador também aí, ô Glauber, Enios, me dá um alô. Ok, ok, validado. Alan, tem mais um que entrou na última hora aí, 28. Foi. Opa, então vamos lá, vamos. Eu vou gerar novamente, pessoal. Vou precisar gerar. Eu vi aqui, Enzo, obrigado por avisar. Então, vou precisar gerar novamente, tá? Então, vamos lá. Boa, já gerei, já vou compartilhar novamente. Já estão vendo a minha tela aí, Glauber, Enios? Sim, sim, Então, Sim. do ok. número 2 ao número 29, tá? Do número 2 ao 29, número 29. Número 2 ao número 29. validado. Validado. Aqui é na cara do palestrante. Número Número 7. 7, tá? Então vamos lá ver quem é o nosso colega número 7, Cláudio Demétrio. Cláudio Demétrio. Cláudio Demétrio ainda está por aí? Boa noite, estou aqui sim. Parabéns pela Opa, excelente iniciativa aí, o trabalho todo apresentado aí, viu, pessoal?
Obrigado, muito feliz com o prêmio. Que legal, muito bom. Cláudio, depois eu entro em contato contigo para te mandar aí o teu livro, tá bom? Turma, Perfeito, obrigado. mais uma vez, né? Chegamos agora às 20 horas e 56 minutos. Chegamos ao final de mais um workshop. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que estiveram conectados com a gente, principalmente aqueles que estiveram com a gente até esse horário, né? Às 20 horas e 57 minutos, 35 pessoas aí conectadas. São momentos como esse que fazem a gente, né, ganhar conhecimento, trocar experiências e fazer um pouquinho de network. Agradecer de uma forma muito especial ao Glauber e ao Enios, né, pela dedicação, por terem topado o desafio, relembrar, Enios, né, o nosso projeto, né, falar um pouquinho contigo aí ao longo dessa semana. É sempre um prazer, é um cara que eu aprendi demais com a experiência do Enios, né? Não é só pelos cabelos brancos, Enios, mas é por toda a dedicação, esse jeitinho mineiro de falar, carinhoso, né, de sempre ter ali uma palavra amiga. Muito obrigado, meu amigo. Conta comigo sempre, tá? Clauber, muito bacana. Parabéns mais uma vez aí pelo teu mestrado, pelo teu doutorado, né? Vamos aí, precisando, estou aqui para dar o apoio necessário. Muito obrigado aos dois, pessoal. Parabéns e muito obrigado, Enzo e Glauber. Obrigado, Alan. Muito obrigado. Forte abraço, Uma pessoal. black Boa belt agora. noite. Boa noite a Tchau, todos. tchau. Até mais.